Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos dando início à semana 1 das 19 semanas e vim aqui compartilhar com vocês como que vai começar a montagem da planilha de treinos. Eu ainda tô um pouco gripado, mas tô melhorando já. A ideia no começo é fazer 10 a 12 horas semanais de treino. Por que essas 10 a 12 horas semanais de treino? Pesquisei bastante, ex-atletas, artigo científico, pesquisei bastante e eu vi que faltando 4 meses para uma prova dessa, o mínimo ideal é de 10 a 12. Talvez seria o ideal fazer 12 a 15, mas nesse início eu acho que meu corpo não ia aguentar, tá bom? Devido à minha rotina. Então, como minha rotina é bem puxada, eu acordo cedo, durmo tarde, às vezes eu durmo pouco, então isso influencia muito. Então eu vou tentar fazer 10 a 12 horas semanais nesse início, fazendo um volume alto de treino com baixa intensidade. Ou seja, pegar um exemplo, em vez de eu querer correr 5 km num pace máximo, eu corro 8 para um pace moderado leve. Que foi o que eu fiz ontem. Corri 8 km ontem à noite. E daí a gente, cara, eu saí correr 10 à noite. Então, assim, como diria um amigo meu de profissão que falou, o Iron não pensa, ele faz. Então, é basicamente isso, levando ao limite. Mas é claro, se preocupando também com a recuperação, que é super importante. São os 3 pilares: atividade física, alimentação e descanso. Os 3 andam na mesma linha, são igualmente importantes. Então, nesse início, eu vou tentar fazer 10 a 12 horas. Eu vou tentar focar. Geralmente, eu vou tentar focar só num esporte por dia. Às vezes, acho que tem uns 2 dias que eu vou fazer 2 treinos, 2 modalidades ao mesmo tempo. Então, a gente chama de brick, né? Que são quando você sai do pedal e vai pra corrida, enfim. Eu vou fazer de 10 a 12 horas semanais. Isso inclui as 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida, mas também precisa incluir os treinos de fortalecimento, os trabalhos de propriocepção, que é os trabalhos de equilíbrio muscular, principalmente de membro inferior, os trabalhos de fortalecimento de core, que é para fortalecer a região abdominal, a região lombar, que sofre uma sobrecarga bem grande. Os treinos de alongamento, de mobilidade, para você ter uma mobilidade boa nos esportes, para você ter uma recuperação melhor. Então, tudo isso inclui essas questões. Provavelmente que eu comece um pilates também, alguma coisa no sentido de yoga também para trabalhar minha parte mental, porque a prova do Ironman é uma prova muito mental, igualmente física como mental. Se você não tiver mental bom, teu físico pode ser o melhor que for, você não vai aguentar. Então tem que trabalhar o mental. Fazendo uma alusão para quem está iniciando no triatlo, eu vou trazer 5 dicas bem simples, tá? Aproveitando o gancho. Quando eu comecei no triatlo, é uma loucura, então você às vezes não sabe por onde começar, então eu vou dar essas 5 dicas para você saber por onde começar. Primeira coisa, comece com o que você tem. Muita gente fala, mas eu não sei nadar, mas eu não tenho a melhor bike. Cara, começa com o tênis que você tem, começa na corridinha. O mundo ideal é você procurar uma assessoria de triatlon e seguir certinho a linha. Mas mas do jeito simples. Sai pedalar na rua com os amigos, corre com a esposa, corre com o marido, se matricula numa aula de natação. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem as oficinas de... Tem o projeto da prefeitura que é natação de graça. Então você entra na fila lá, você consegue ser contemplado com os horários lá. Então aproveitar a oportunidade. Se matricular. Tem muita gente que fala, mas falta só a natação pra mim. Então tá faltando a vontade de você querer fazer a natação. É claro, é um esporte mais caro dos 3. Em termos de se matricular em algum lugar, a bike é mais acessível, a corrida também, entre aspas, inicialmente. Mas a natação tende a ser um pouquinho mais caro, tá? Dica 2, treine uma modalidade de cada vez. No início, não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não faz nada bem feito. Eu sempre falo para
focar na modalidade que você não é tão bom. Geralmente é a modalidade da natação. Geralmente porque é mais fácil a gente pedalar e correr do que nadar. Então correr é um ato humano, simples. A bike também, acho que todo mundo já andou de bicicleta na vida, mas nadar é algo mais difícil, que existe mais, precisa de mais técnica. Então, geralmente eu falo para o pessoal começar na bike, na natação, para fortalecer bem as modalidades e depois pensar em fazer alguma coisa nesse sentido de treinar mais uma modalidade junto. Terceira dica, monte uma rotina. O segredo é constância, não intensidade. Então, tipo, fazer ali no começo da semana, vou treinar 6 vezes na semana. Na segunda eu faço natação, na terça eu faço fortalecimento, na quarta eu pedalo, na quinta eu corro, na sexta eu nado de novo, no sábado eu faço um fortalecimento, domingo eu descanso. Simples. Aí você vai aumentando a intensidade. Cuide bem da alimentação, a quarta dica. Cuida bem da alimentação e da recuperação. Então, quando você tá... dormir bem e hidratar bem é super importante, se alimentar bem. Então, como é um esporte de resistência, a gente precisa de energia, só que a gente tem que tomar cuidado com as questões de alta ingestão de carboidratos, de açúcar. Como é um esporte que tem uma boa intensidade, a gente precisa tomar cuidado com o nosso peso, às vezes cortar algumas coisas, açúcar, farinha. Então, e sempre estar se hidratando e descansando para o teu corpo estar bem, tá? E a quinta e última dica, não se compare a ninguém. Fulano de tal começou no mesmo tempo que eu e já está fazendo tal prova. Compare-se com a sua versão ontem. Eu nunca gosto de comparar a minha vida com a dos outros. Eu sempre falo para meus alunos isso, então não se compare aos outros, se compare com a sua versão ontem. Tá melhor que ontem? Top. Não tá pior? Vamos ver o que você errou pra gente melhorar. É normal, às vezes, a gente ter algumas altos e baixos na nossa vida, então fique tranquilo, se compare com a sua versão ontem. Então, assim, deixei aqui as dicas para vocês, como vai ser o meu início no Iron, nessa questão de planejamento. Deixei as dicas também para vocês iniciarem no triatlo. Espero que eu tenha motivado vocês um pouco, inspirado vocês um pouco. Eu vou trazer bastante na minha rotina, planejamento e muito mais. Até mais, galera!